Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula, né? Nossa última aula aqui falando sobre conteúdo ainda sobre equilíbrio químico, e na aula de hoje nós iremos falar sobre equilíbrio em sistemas heterogêneos, tá? Nós já falamos um pouquinho aí sobre os conceitos básicos e hoje nós vamos falar sobre equilíbrio em sistema heterogêneo. Vamos lembrar aqui, ó, eu falei de equilíbrio em sistemas heterogêneos, aí logo quando eu estava falando lá nas nossas primeiras aulas sobre constante de equilíbrio, Kc e Kp, tá? E um equilíbrio em sistema, um equilíbrio heterogêneo, são aqueles, meninos, em que pelo menos uma das substâncias participantes da reação está em estado físico diferente das demais, tá? Geralmente no estado sólido. Com isso, o aspecto do sistema ele não fica uniforme, mas é possível visualizar diferentes fases. Então, heterogêneos, duas ou mais fases, tá? Então, observe aqui e lembra que eu expliquei para vocês lá quando a gente estava falando de constante Kp e Kc que substâncias sólidas elas não entram na expressão na expressão lá do equilíbrio, tá? Por quê? Porque elas apresentam ali uma concentração constante. Lembra disso? Então, observe aqui. Só um exemplozinho básico para vocês lembrar esse conceito. Ó, nós temos aqui o carbonato de cálcio, né? Ó, eu tenho que olhar sempre a fase de agregação, tá? E observe que vai formar aqui o óxido de cálcio, também sólido, e o CO2, gasoso. Então, observe que eu tenho aqui um sistema, ó, uma reação heterogênea. Por quê? Porque eu tenho fases de agregações diferentes, tá? Sólidos e líquidos. E a gente consegue visualizar isso, ó. Eu tenho aqui o gás, né, liberando. Eu tenho o óxido de cálcio, ó, aqui. E o carbonato de cálcio também sólido, que a gente consegue visualizar essas fases, tá? Então, eu queria que vocês lembrassem disso aqui. Observe que as concentrações da substância no estado sólido são constantes e ao multiplicarmos pela constante de equilíbrio, formaremos uma nova constante, que aí nós iremos chamar de produto de solubilidade, que é conhecido como Kp, Kps ou Kc, tá? E quando a gente fala de produto de solubilidade, com certeza vocês já ouviram falar de coeficiente de solubilidade, certo? Que deve ter estudado lá no primeiro ano. Aí observe, produto de solubilidade. Meninos, o produto de solubilidade é uma constante, ó, é uma constante que expressa o produto da concentração em mol por litro dos íons existentes em uma solução saturada em equilíbrio heterogêneo. Lembra que é uma solução saturada? Caramba, hoje eu tô saturada. Hoje eu tô no meu quê? Limite, tá? Então, veja, estando cada concentração elevada à sua potência, que equivale aos coeficientes estequiométricos do íon da equação de dissociação iônica correspondente. O valor do Kps é constante para cada substância em determinada o quê? Temperatura. Tá? Então, essa expressão, vocês já estão cansados de saber e de ver, né? Lembra que os coeficientes estequiométricos têm que estar levados lá à potência, tá? Então, observe aqui, nós temos uma equaçãozinha, tá? Nós temos aqui, ó, sulfato de bário, né? E aí, quando a gente coloca ele na água, a gente vai ter aqui um equilíbrio heterogêneo. Um equilíbrio, ó, porque eu estou formando íons, né, cátions e ânions, e esses íons, eles podem, de novo, reagir e formar aqui esse sal. Aí, o que é que eu tenho que observar? A sua fase de agregação. Aqui eu tenho sólido, aquoso e aquoso. Opa, eu tenho aí um equilíbrio heterogêneo, tá? Então, se eu tenho um sal, eu vou conseguir visualizar esse sal. Então, quando você observa aqui, ó,
imagem, observe que nós temos uma solução saturada, né, que está lá no limite, e que ainda tem aqui um precipitado, né, um sal sólido que a gente consegue visualizar. Observe que quando a gente estuda lá Kc é igual ao produto dividido pelos reagentes. Professora, mas a senhora disse que o sólido não entra na reação. Realmente, não entra. E é justamente por quê? Porque ele apresenta uma concentração constante. Então, ó, surge uma nova constante, que é o que a gente chama de constante Kps. A constante para equilíbrios heterogêneos. Então, Kc vezes aqui o sal, né, está no estado sólido, vira agora o quê? Kps, uma nova constante, igual a quem? Aos seus íons, que está em qual estado? Aquoso, tá? Então, lembra, está no estado sólido, não entra na expressão da velocidade, tá? Não entra na expressão aqui, na constante de equilíbrio, tá? Então, nós temos aqui Kps é igual a os produtos aqui que são todos no seu estado aquoso, certo? Então, observe. Compreendendo isso, há substâncias que aparentemente, meninos, não se dissolvem em água e são, em geral, classificadas como insolúveis nesse solvente. Contudo, preste atenção, contudo, uma análise criteriosa mostra que, mesmo em quantidades desprezíveis, tais substâncias são dissolvidas, ou seja, elas podem ficar aí super saturadas, com excesso e pode dissolver, tá? Então, o estudo do produto de solubilidade, o que é que vai nos permitir estudar e compreender? Se uma reação ela é saturada, insaturada ou supersaturada, ou a gente pode dizer saturada com precipitado, tá? E se um determinado eletrólito é muito ou pouco solúvel em um determinado solvente. São essas as informações que o produto de solubilidade, o cálculo do produto de solubilidade vai nos fornecer, ok? Aí veja. Coeficiente de solubilidade e produto de solubilidade. Qual a diferença? Meninos, quando a gente fala de coeficiente de solubilidade, né? Você já deve ter estudado lá quando vocês estudaram soluções. Coeficiente, a gente está falando daquela quantidade, a maior quantidade de um soluto que pode ser dissolvida em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura sem que haja o quê? Formação de precipitados. Por exemplo, se eu pego aqui, sei lá, 100 ml de água, 100 ml de água, eu posso pegar um sal de cozinha mesmo, e existe uma quantidade limite para que esse sal ele seja todo dissolvido nessa água. E se, por exemplo, vamos supor que a quantidade de sal, vou colocar aqui um valor qualquer, vamos supor aqui 3 gramas, vou colocar aqui genericamente, tá? 3 gramas de sal é necessário para se dissolver totalmente em 100 ml, né? Para que a solução ela fique o quê? Saturada. Então, se eu colocar, por exemplo, 2,9, eu digo que essa solução ela está o quê? Insaturada. Por quê? Qual é o limite? O limite é 3. Mas se eu coloco 2,9, eu ainda posso o quê? Ela está insaturada, eu ainda posso colocar 1 grama de açúcar, tá? Agora, se eu adiciono 3,1, observe que a solução ela já pode ficar assim, ela já está acima do valor limite. Então, eu digo que ela está super saturada, está acima do valor, tá? Então, quando a gente fala, meninos, ó, de coeficiente de solubilidade, nós estamos falando dessa quantidade, tá? Nós estamos falando da quantidade de um soluto que pode ser dissolvida aí em um determinado solvente em uma determinada temperatura, ok? Porque a temperatura influencia, né, na solubilidade do composto. E o produto de solubilidade? KPS ou Kc. O que significa? O produto de solubilidade
das concentrações dos íons em solução aquosa, tá? Em que cada concentração está elevada a um expoente, ao coeficiente, né, estequiométrico, que corresponde ao seu coeficiente na equação corretamente balanceada, tá? O balanceamento é importantíssimo, certo? Observe aqui, ó. Coeficiente de solubilidade de uma substância. No preparo de soluções, o conhecimento dos coeficientes de solubilidade da substância é muito importante. Ou seja, saber quanto de soluto eu posso colocar em um determinado solvente é importantíssimo. Porém, a gente também deve levar em consideração que a temperatura do solvente e a quantidade de soluto e solvente que eu vou utilizar. Tá? Então, observe aqui esse exemplo. Eu tenho aqui solubilidade, eu tenho aqui, ó, a quantidade em gramas de soluto, né, que será colocado, e isso vai ser tudo colocado em 100 ml, em 100 gramas de água, tá? A quantidade de água do solvente é 100 gramas. Então, observe que eu tenho duas substâncias. Eu tenho aqui um sal e aqui eu tenho uma base, tá? Eu tenho um sal aqui e uma base aqui embaixo. Aí, observe. Se liguem só, em uma temperatura de 0 graus Celsius, eu posso colocar 35,7 gramas de água, gramas de sal, NaCl, em 100 ml. Vai se dissolver totalmente. A substância vai ficar saturada. Se eu pego essa água e aqueço ela até 20 graus Celsius, observe que a quantidade de soluto aumenta um pouquinho, de 35,7, eu já posso colocar aqui algumas graminhas a mais. Posso chegar até 36, que ela vai ficar saturada, não vai formar precipitado, tá? Se eu aumento a temperatura para 50 graus Celsius, ó, a quantidade em gramas de soluto desse sal aumenta. Eu já posso colocar agora 37. E se eu for aumentar a temperatura para 100 graus Celsius, veja que eu já posso colocar até 39,8. Então, observe que à medida que a temperatura aumenta, a quantidade de soluto também vai aumentando, tá? Porque a temperatura influencia nisso aí, no processo de dissolução. Observe agora a base. Em 0 graus, em 100 gramas de água, eu posso colocar até 32 gramas dessa base, de hidróxido de sódio. Aumentei a temperatura para 20, ó, quanto? 109. Observe o seguinte, para 50, 145, para 100, ó, quanto? 347. Então, observe o seguinte, esse sal aqui, observe que a variação da quantidade de soluto, ela variou, mas variou muito pouco, né? Já a da base, já variou muito, tá? Então, cada composto aí, ela tem suas próprias características. Então, observem isso. Produto de solubilidade de uma substância, KPS. Veja, o produto de solubilidade, ele não se refere à substância em si, mas o equilíbrio heterogêneo sólido e líquido. Ou seja, a substância em estudo na fase sólida, bem como seus íons na solução que é saturada, tá? No limite ali. O produto de solubilidade é uma constante de equilíbrio, portanto, ela não pode estar associada a uma única entidade química. Observe aqui, ó, nós temos aqui esse composto que vai formar cátions e ânions, né? Então, KPS será o quê? Os íons que estão sofrendo o quê? A dissociação. Observe que eu tenho KPS é igual a alumínio, ó, coeficiente estequiométrico elevado a 1, vezes aqui elevado a quanto? A 3. Ao encontrarmos o KPS de um determinado sal, misturamos a água. Também temos conhecimento da concentração de cada um dos íons da solução, tá? Então, à medida que eu calculo aí, que eu tenho o conhecimento da concentração de cada íon na solução,
eu consigo também observar, aliás, ao encontrar a constante aqui, KPS, de um determinado sal misturado à água, também nós vamos ter o quê? O conhecimento da concentração de cada íon nessa solução, certo? Com esses dados, nós podemos determinar a classificação de uma solução ou o comportamento do soluto na solução, tá? Observe aqui, ó. Observe aqui, eu tenho uma reação genérica, né? Um sal formando aqui cátions e ânions. Como é que a gente pode fazer as relações? O que é que os valores do KPS quais são as informações que ela vai nos dar? Ó, meninos, se a concentração aqui do cátion vezes o ânion, tá? For igual ao KPS, nós teremos aí uma solução saturada, tá? Ou seja, no limite, sem presença de precipitado, tá? Agora, se os valores aqui, ó, a concentração aqui do cátion vezes os ânions for menor que o KPS, o valor do KPS, nós temos aí uma solução insaturada. Ou seja, significa dizer que a quantidade de soluto ainda não foi atingido, né, no seu limite. Ou seja, existe uma baixa quantidade de soluto dissolvido no solvente, com relação aos coeficientes de solubilidade que cada substância possui. Se a concentração dos cátions vezes a concentração do ânion for maior do que o KPS, aí nesse caso nós teremos uma solução que saturada com corpo de fundo, tá? Ou seja, haverá uma precipitação do eletrólito soluto, tá? Então nós iremos observar aí as fases. KPS e efeito do íon comum. O efeito do íon comum, como nós vimos, ó, se baseia no produto de solubilidade, tá? Segundo o qual, para diminuir a solubilidade aí de um sal se agrega um dos íons. Ao aumentar a concentração dos íons que formam o precipitado, ó, a concentração do outro deve o quê? Diminuir, para que o KPS, meninos, eles possam permanecer constante a uma temperatura determinada. Então, nós temos aqui, observe que cloreto de prata, né? Nós temos aqui uma dissociação. Então, observe o que acontece. Se adicionarmos uma solução saturada de uma solução de ácido clorídrico, por exemplo, né? Nós podemos observar o seguinte, a formação de um precipitado de cloreto de prata, pois, conforme dito, a solução estará saturada, portanto, já possuirá a quantidade máxima de cloreto de prata, que pode se dissolver neste volume de água em uma determinada temperatura ambiente. Então, observe, se eu adiciono aqui, eu tenho essa solução aqui, né? Se eu adiciono, solução não, eu tenho esse composto aqui, essa reação, essa equação. Se eu adiciono HCl, um ácido, né? Observe que nós teremos aqui o efeito do íon comum, tá? E aí, o que é que acontece? Observe que o íon cloreto é o íon comum ao equilíbrio. Desse modo, quando eu adiciono HCl, vai aumentar o quê? A concentração desse íon, segundo o princípio de Le-Chatelier. Lembra que Le-Chatelier ele diz o seguinte, que o equilíbrio ele vai se deslocar no sentido de minimizar a ação, buscando aí um novo equilíbrio químico, tá? Isso significa, meninos, dizer que com a adição do íons cloreto, eles ficarão em excesso, ó, no sistema, o que vai favorecer o deslocamento do equilíbrio para o sentido de consumi-los, ou seja, no sentido da reação para a esquerda. Reação inversa, ocorrendo, então, a formação de quem? Do precipitado, tá? Então, o efeito do íon comum é extremamente importante que a gente compreenda, tá? Então, ó, por hoje é só, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e façam aí a atividade da página 34 e aguardo vocês lá no plantão de dúvidas, tá? Um grande abraço.